Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Esta semana vamos concluir o mini curso Docker Essencial para a plataforma.net. Lembrando que este curso é um resumo do meu curso completo de Docker, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo. E você também pode obter esse curso na Udemy. Então, nesta aula, nós vamos concluir o mini curso terminando a criação do arquivo de composição, onde nós vamos definir agora o serviço para criar o container da aplicação ASP.NET Core MVC. Na aula anterior, nós iniciamos a criação do arquivo de composição e definimos a criação do volume, das redes e um serviço onde eu defini a criação do container do MySQL, usando a imagem oficial, mapeando o volume, definindo a rede que ele vai utilizar e as variáveis de ambiente. A seguir, nós processamos o arquivo de composição. Então eu vou entrar aqui no meu terminal, então nós paramos exatamente aqui. Eu dei um docker compose build, verifiquei a sintaxe, dei um docker compose app-d, para processar o arquivo ele me criou a rede, o volume e o container. Aí eu dei um docker compose ps, para exibir o container em execução criado pelo Docker Compose. Então vamos verificar agora as redes criadas. Vamos começar com os volumes. Os volumes que foram criados. Então eu vou dar Docker volume ls. Olha aqui o volume que ele criou. MVC alunos underline alunos data. Perceba que ele coloca o prefixo MVC alunos que ele tira da pasta do meu projeto. Agora vamos ver a rede criada. Docker Network ls. Olha aqui, ó, MVC alunos backend do tipo bridge que ele criou. Então ele criou os volumes, as redes e o container. Então estaria tudo certo se não fosse um pequeno detalhe. Como eu estou criando tanto a rede e o volume no arquivo de composição, o meu container MySQL foi criado, mas ele foi criado vazio. Eu não tenho nenhum banco de dados, nenhuma tabela, não tenho dados nenhum dentro do container. Então eu preciso fazer um ajuste no ambiente aqui do nosso Docker Compose. Porque, embora o container MySQL tenha sido criado, ele está vazio, visto que tanto o volume que nós estamos mapeando foi criado agora. Então nós precisamos criar o banco de dados, a tabela e incluir alguns dados na tabela durante a criação do container. Então eu posso fazer isso via aplicação ASP.NET Core MVC. Então eu teria que entrar na minha aplicação ASP.NET Core MVC, definir ali a criação do banco de dados, da tabela e popular as tabelas. Essa seria uma opção. A outra opção é eu definir um arquivo de script com comandos SQL e executar quando eu processasse o arquivo de composição. Então essa abordagem ela é um pouco mais robusta, porque eu não preciso ter que mexer na minha aplicação ASP.NET Core MVC. Então o que eu vou fazer aqui para fazer o ajuste? Eu vou aqui na raiz do projeto, eu vou criar uma pasta e vou dentro dessa pasta definir um arquivo de script SQL, onde eu vou colocar um script que vai criar o banco de dados, criar a tabela e usar comandos SQL para preencher essa tabela com alguns dados de teste. Então eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, ó, eu estou com o arquivo de composição, então nós paramos aqui. Então eu vou fechar esse arquivo, vou aqui, né, vou clicar nessa área aqui, vou selecionar a opção New Folder. E vou definir uma pasta com o nome aqui para mim colocar o meu arquivo de script. Então eu vou colocar aqui, ó, underline MySQL init script. E dentro dessa pasta, eu vou colocar aqui, ó, a opção, vou clicar em New File e vou criar um arquivo chamado init.sql, que é um arquivo onde eu vou colocar os comandos SQL para criar o banco de dados e as tabelas. Então, para ganhar tempo, eu vou colocar aqui, copiar e colar aqui uns comandos SQL. Então tá aqui, ó. Eu estou usando Create Database AlunosDB, estou criando o banco de dados, estou utilizando esse banco de dados, estou verificando se a tabela alunos existe, se existir ele vai dar um drop, se não existir ele vai criar a tabela com os campos aluno, ID, nome e e-mail. Depois eu estou bloqueando a tabela e estou inserindo alguns dados na tabela, Macorati, Maria, Manuel, Sabrina.
colocando o nome e o e-mail, o ID, o nome e o e-mail. Aí eu estou desbloqueando a tabela. Então esse script SQL ele vai ser executado no processamento do Dockerfile. E como que eu faço isso? Como eu faço o processamento desse arquivo? Aqui eu tenho que recorrer à documentação da imagem do MySQL lá no Docker Hub. Então se você entrar aqui, ó, no Docker Hub, na imagem oficial, ele tem aqui uma informação a respeito disso aqui, ó. Aqui, ó. Então eu vou usar esse comando, ó, docker try initdbd. Isso vai processar os arquivos na pasta que eu vou mapear. Então, ó, o comando que eu vou dar lá no arquivo de composição, ele foi baseado na documentação da imagem do MySQL, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou incluir aqui em volumes um mapeamento para minha pasta onde está o arquivo de script e eu vou executar esse comando, docker trypoint -initdb.d. Isso aqui está na documentação da imagem do MySQL. Então ele vai executar o arquivo init.sql e vai criar o banco de dados e as tabelas. Então é isso que eu vou fazer. E depois eu vou processar novamente o arquivo de composição. Então para isso eu vou voltar aqui no meu ambiente, deixa eu encerrar aqui, eu vou desfazer tudo que eu fiz aqui. Então eu vou limpar aqui essa janela, vou dar um docker compose down -v. Esse comando ele vai excluir as redes, os containers e -v ele vai incluir os volumes, ele vai excluir os volumes também. Eu estou fazendo isso apenas para mostrar o comando, porque depois eu vou fazer o reprocessamento do arquivo de composição. Então esse comando ele vai remover tudo que foi criado pelo arquivo de composição, inclusive o volume. Olha lá. Ele parou o container, removeu a rede e removeu o volume. Então agora o meu ambiente está zerado. Então agora eu vou reprocessar o arquivo de composição. Eu vou dar o comando docker compose build para verificar a sintaxe e vou dar o docker compose app -d para reprocessar o arquivo de composição, agora com o ajuste feito. Ele está recriando a rede, o volume e o container. Agora eu vou dar um docker compose ps, ele vai me exibir o container que foi criado, que está em atendimento na porta 3306. Então agora eu vou dar um comando para exibir os logs desse arquivo de composição. Docker compose logs. Ele vai me abrir o log e eu posso verificar se houve algum erro. Deixa eu refazer aqui. Está aqui, ó, ready for connections. Então o meu arquivo foi criado, o container do MySQL foi criado, ele está atendendo aqui na porta 3306. Para mim me certificar disso, eu posso entrar no container. E como que eu faço para entrar no container? Para fazer isso, eu dou um docker container exec, anexo um terminal do modo iterativo, aqui eu vou informar o nome do container bin/bash. E aí eu vou dar os comandos MySQL, vou fazer o login com a senha não sei, que foi definida na variável de ambiente, vou exibir os bancos de dados, vou usar o banco de dados alunos.db e vou listar o conteúdo da tabela alunos. Aqui não é alunos.db não, aqui é alunos, tá? Então vamos lá. Então eu vou dar o comando docker container exec -it, agora vem o nome do container. O meu nome do meu container é mvc alunos underline 1 underline e72 c76 21 7741 /bin/bash. Com isso eu vou entrar nesse container que foi criado aqui pelo arquivo de composição. Eu errei o nome aqui, vamos ver, ó. mvc alunos underline 1 72 c76 21 7741. Esqueci aqui do MySQL underline 1. Agora sim. Então ele vai entrar no container. Então agora eu vou dar o comando para me logar no MySQL. -u root -p. A senha é não sei. Estou no MySQL, eu vou dar o comando show databases. Olha aqui, o meu banco de dados criado. Então eu vou dar um use alunos.db. Estou nesse banco de dados e agora eu vou dar um select asterisco from alunos, que é a tabela alunos que eu criei, né? Tá aqui os dados que eu incluí, ó. Se eu entrar aqui no arquivo de script, ó, tá aqui Macorati, Maria e Sabrina. É exatamente isso que eu estou vendo aqui. Então eu vou sair do MySQL, sair do
container, vou limpar e agora eu vou voltar ao arquivo de composição, vou reabrir o arquivo Docker Compose YAML e vou definir o serviço que vai criar o container da aplicação ASP.NET Core MVC. Então o que eu vou ter que fazer? O comando que eu usava na linha de comando para criar o container da aplicação era esse, docker container run -d, o nome do container, a porta, a rede, eu tenho que informar a rede agora back-end e a imagem que eu estava usando. Então eu vou ter que definir esses comandos no arquivo de composição. Aqui está a parte do MySQL e agora, olha, eu vou definir o serviço MVC, só que aqui eu vou usar uma abordagem diferente. Ao invés de eu usar uma imagem oficial, eu vou dar um build no meu contexto, que é a raiz do meu projeto, e vou usar o arquivo Dockerfile para criar a imagem e a partir da imagem, aí eu vou criar o container. Então eu vou usar a rede back-end, vou fazer o mapeamento da porta, estou usando aqui um environment, e aqui eu tenho uma variável muito importante, depends on MySQL. Significa que esse serviço, ele está dependendo da criação desse container para ser executado, ó, que é o container MySQL. Então aqui o build, ele está indicando o início da sessão build que diz ao Docker como criar a imagem para o container deste serviço MVC. O context vai definir o diretório do contexto que será usado para criar a imagem. Então eu estou usando o diretório atual do projeto MVC, por isso que é um ponto aqui. O Dockerfile vai especificar o arquivo Dockerfile, que eu tenho lá no meu ambiente que já foi criado, para criar a imagem. As portas eu estou definindo o mapeamento das portas. O dbHost, ele define o nome do host, que é MySQL. E o depends on, ele diz ao Docker a ordem na qual os containers serão criados. Aqui o container MySQL vai ser iniciado antes do container MVC. Porque o container MVC depende do MySQL, certo? Porque quando eu levantar os dois containers, a minha aplicação MVC vai ser levantada e vai tentar acessar o MySQL. Se ele não existir, vai dar erro. Então eu tenho que informar para o Docker criar esse container primeiro e depois levantar esse container. Então agora eu vou retornar aqui para o meu arquivo Docker Compose, vou reiniciar aqui, ó, e eu vou criar, estou copiando aqui, colando, né, o serviço MVC. Vamos ver a indentação aqui, ó, essa indentação está errada. Deixa eu ajustar aqui, ó. Tá aqui MVC, eu estou dando um build para processar o meu contexto, que é a raiz do meu projeto. Ele vai processar o arquivo Dockerfile, que é esse arquivo que existe aqui, ó. Então ele vai criar a imagem a partir da imagem oficial, correto? Depois aqui eu não estou usando a rede front-end, é só uma rede back-end, que é a rede que eu criei aqui em cima, ó. E depois estou informando que o meu host é o MySQL. Aqui essa variável de ambiente eu poderia definir informando que eu estou no ambiente de desenvolvimento. Eu vou remover que ela não é necessária. E o que aqui é mais importante é que eu tenho que informar a ordem de execução. Ele primeiro vai executar o container, o serviço do MySQL, vai criar o container do MySQL para depois criar o container da minha aplicação ASP.NET Core MVC. Lembrando que a minha aplicação ASP.NET Core MVC, eu tenho que ter feito a publicação dela e gerado os arquivos de deploy. Assim, o meu arquivo de composição está completo. Eu tenho dois serviços, um para criar um container do MySQL e outro para criar o container da minha aplicação ASP.NET Core MVC. Então agora eu vou processar esse arquivo Dockerfile, ele vai criar tudo novamente, só que agora ele vai criar o container da aplicação ASP.NET Core MVC. Como elas estão na mesma rede, ó, vai haver a comunicação, depois eu vou acessar isso no navegador e mostrar isso funcionando. Então vamos retornar para o nosso terminal. Vou dar um Docker Compose app-d. Então agora eu vou processar novamente o arquivo de composição. Ele vai recriar novamente tudo para mim. Aqui eu havia limpado o meu ambiente, então ele está criando tudo de novo. Ele está criando, ó, a rede, o volume e os dois containers, ó, o MVC Alunos MySQL e o MVC Alunos MVC, que é a minha aplicação ASP.NET Core MVC. Então vamos dar um Docker Compose PS. Ele vai me exibir os containers em execução aqui criados, ó. Os dois containers da aplicação ASP.NET Core MVC e do MySQL. Ambos estão em execução
o MySQL atendendo na porta 3306 e a aplicação ASP.NET Core MVC na porta 5000. Vamos ver o Docker Compose Logs, vamos ver os logs agora. É muito importante você examinar o log gerado aqui. Tá aqui, ó, o MySQL está pronto e vamos ver aqui da aplicação ASP.NET Core MVC que está no início, né? Aqui, ó, tá vendo? Ele está em host environment, estou no ambiente de produção, está escutando na porta 80, mapeada para a porta 5000. Então agora eu posso abrir um navegador aqui e acessar a porta localhost 5000 e ele vai a minha aplicação ASP.NET Core MVC vai acessar o banco de dados MySQL que está no meu container. O navegador aberto, então localhost 5000. Ele vai inicialmente apresentar a página inicial do controlador Home Control e agora eu vou lá para o meu controlador alunos. No método ActionIndex vai exibir os dados dos alunos, conforme eu incluí lá na tabela alunos do MySQL. Olha aqui, Macorati, Maria, Manuel e Sabrina. Então assim, nós concluímos esse curso mostrando como você pode usar o arquivo de composição que facilita muito o gerenciamento do seu ambiente Docker, dos seus containers, das suas redes, do seu volume. Então, eu espero que esse curso tenha ajudado aqueles que têm interesse em conhecer e utilizar o Docker na plataforma .NET. Até o próximo curso.